Estamos de volta com o seu programa Assembleia de Deus com você e quero convidá-lo agora para a leitura de um texto da Palavra de Deus que servirá de base, de divisa para a reflexão bíblica do nosso programa de hoje. São Lucas capítulo 10, versículo 38 até o versículo 42. A palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse ao Senhor: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós vamos, no nosso programa de hoje, falar um pouco sobre as escolhas que nós fazemos nas nossas vidas. Nós estamos vivendo hoje num mundo que é totalmente ativista. As pessoas já não têm mais tempo para as coisas simples da vida e também para as coisas importantes da vida. Geralmente, nós temos tempo apenas para o trabalho. A nossa vida é trabalho, 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 e tudo que fazemos gira em torno do trabalho. As coisas mais importantes desta vida, como por exemplo, as coisas espirituais, estão ficando relegadas, às vezes a terceiro, a quarto planos, e às vezes nós nem lembramos delas. Mas seria esta maneira de viver, seria esta forma de vida, uma forma de vida boa, isso seria útil, seria saudável para o nosso próprio corpo físico e para a nossa vida espiritual? Vejamos, através do texto que temos lido, alguns pontos importantes sobre essas questões. Em primeiro lugar, o texto fala de duas mulheres, Marta e Maria. Certamente Maria era a dona da casa. Talvez fosse também a mulher das duas irmãs a mais velha. Mas bem que esse texto também poderia falar a respeito de dois homens. Mas temos aqui então duas mulheres com dois estilos de vida diferentes, com duas maneiras de ver as coisas desta vida de maneira diferente, com duas formas de tratar as coisas importantes desta vida. Elas viam as coisas e tratavam as coisas de forma diferente. Mais ainda, Maria sabia dar prioridade às coisas mais importantes, às coisas que realmente mereciam importância. Marta, infelizmente, não estava sabendo dar prioridade àquilo que realmente requer ou requeria prioridades da sua vida. Então nós temos duas mulheres aí com dois estilos de vida diferentes, com duas maneiras de pensar diferentes, duas maneiras de ver as coisas diferentes, se quisermos dizer numa linguagem mais atual, duas visões de mundo diferentes, totalmente diferentes uma da outra, porque enquanto uma valorizava muito os trabalhos, muito as coisas desta vida, a outra procurava manter o equilíbrio. E a coisa mais importante para ela naquele momento em que Jesus chega à sua casa é ir estar juntamente com outras pessoas aos pés de Jesus, sentada enquanto Jesus ministrava-lhes a palavra de Deus. Para que nós observemos, vamos observar qual a escolha
correta, qual foi a melhor escolha entre essas duas mulheres. Marta andava, diz a Bíblia, andava muito ansiosa. O texto diz que Marta andava ansiosa. O Senhor disse: Marta, você está ansiosa. A ansiedade na vida de Marta, uma comoção de espírito que estava acontecendo na vida de Marta, o receio que havia na vida de Marta, por alguma coisa talvez não dar certo com aquela visita extraordinária de Jesus em sua casa, o medo talvez de alguma coisa não sair bem feito, sair errado, a estava deixando ansiosa demais, de tal maneira que ela chegou para Jesus e disse para Jesus: Senhor, não se te dá que a minha irmã está me deixando trabalhar sozinha, manda que ela venha me ajudar. Então Marta, em suas ocupações, não estava percebendo, ainda não tinha parado para perceber o que de fato, a coisa extraordinária que estava acontecendo em sua casa. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 7, que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida das nossas vidas. Ele sabe o que nós precisamos. A palavra de Deus também nos ensina que a ansiedade não vai acrescentar um côvado à nossa estatura. Pelo contrário, a ansiedade vai prejudicar a nossa vida, porque quando nós ficamos ansiosos demais por alguma coisa, primeiro nós já estamos demonstrando certa falta de fé, estamos demonstrando certa incredulidade, porque a ansiedade, como uma comoção de espírito, receando que algo, sobre algo que está aguardando, que está esperando, receando, com medo se vai dar certo ou se vai dar errado, já demonstra que nós não estamos confiando inteiramente no Senhor, nas providências divinas. Então Marta andava ansiosa demais. E você que me assiste nesta manhã, como é que está a sua vida? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A ansiedade não vai apressar as coisas que Deus tem para a sua vida. A ansiedade não vai fazer com que as coisas cheguem mais rápido. Pelo contrário, a ansiedade vai lhe adoecer. A ansiedade vai tirar a sua paz, a ansiedade vai tirar a sua calma, a ansiedade vai lhe causar doenças estomacais, a ansiedade vai lhe tirar a comunhão com Deus. É preciso que nós descansemos no Senhor, que nós tenhamos verdadeira paz no Senhor, descansemos inteiramente no Senhor, como diz a palavra, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Segundo lugar, a Bíblia diz que Marta andava afadigada. Marta estava muito cansada. Fadiga significa cansaço, estresse. E Marta estava muito cansada. As muitas tarefas estavam deixando-a estafada. Ela estava ficando somente cansaço, era só canseiro. A sua paciência havia diminuído tanto ao ponto de ela chamar a atenção do seu mestre, como já disse. E no texto que nós lemos, ela chega para o Senhor Jesus e diz: Senhor, não se te dá que Maria esteja me deixando servir sozinha? Eu estou trabalhando sozinha? Então Marta estava tão cansada, cansada de corpo, cansada de mente, cansada de alma, que ela chega ao ponto de chamar a atenção de Jesus Cristo. Quem era Marta para chamar a atenção de Jesus Cristo? Quantas vezes hoje, por causa da fadiga, por causa do estresse, pessoas estão perdendo a paciência, pessoas estão perdendo a calma, pessoas estão perdendo o convívio, a harmonia com pessoas queridas,
com a esposa, com o marido, com os filhos. Estão perdendo, às vezes, a amizade, outras estão perdendo o emprego. E, às vezes, pessoas, por causa do cansaço, por causa da fadiga, por causa do estresse da vida, estão perdendo a própria vida. Quantas pessoas, por causa de uma palavra dita numa hora errada, perdeu a sua vida já na sociedade em que vivemos? São muitas as pessoas que, por causa do cansaço, por causa da fadiga, por causa da falta de paciência, estão morrendo antes da hora, estão adoecendo, muitas estão indo para os hospitais, outras estão sendo tratadas em locais para tratamento de pessoas com problemas mentais, problemas psíquicos, por causa da fadiga, deixaram-se afadigar, deixaram o cansaço tomar conta da sua vida. Mas aí eu encontro na palavra de Deus um convite extraordinário para aquelas pessoas que estão cansadas e oprimidas. O Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis afadigados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No mundo em que estamos vivendo, as pessoas estão muito cansadas, mas nada há mais cansado nas pessoas do que o cansaço de alma, o cansaço no espírito. E aí nós observamos em todos os lugares, observamos nos lares, os pais perdem a paciência com os filhos, os maridos perdem a paciência com as esposas perdem a paciência com os seus maridos, o patrão perde a paciência com o empregado perde a paciência com o patrão, o motorista no trânsito perde a paciência com o seu colega que vai ao seu lado, na sua frente ou atrás. Enfim, as pessoas estão vivendo num mundo de impaciência, num mundo totalmente envolto em fadigas, mas Jesus chama-nos para perto dele, para que ele nos alivie e possa nos dar descanso, especialmente descanso de alma. O Senhor Jesus Cristo diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quantos são aqueles bons profissionais que hoje estão tendo sérias dificuldades porque estão cansados demais? Não seria hora de tirar, quem sabe, umas férias do trabalho, sair um pouco, refrescar a cabeça? Você e eu só não podemos tirar férias de Jesus, da nossa vida espiritual. Mas infelizmente ainda tem pessoas que resolvem tirar umas férias da vida espiritual, vão ficar mais cansadas, mais afadigadas, vão perder completamente o restinho de paz que ainda tinham, porque sem Jesus o homem não pode descansar a alma, sem Jesus o homem não pode ter a paz verdadeira. Então Marta andava muito afadigada, andava muito cansada. E a senhora, como é que a senhora está vivendo? Talvez em sua casa a senhora esteja vivendo uma vida totalmente estafante, uma canseira incrível, uma canseira muito grande. Para um pouquinho, toma a sua Bíblia, toma uma Bíblia, vai ler um texto da palavra de Deus, pega um hinário da sua religião, vai cantar um hino de louvor e adoração a Deus. Vai falar um pouquinho com Deus em oração, pega um bom livro, senta num lugar, em algum lugar, vai ler umas 2, 3 páginas de um livro, vai refrescar a tua mente com coisas boas e Deus vai te ajudar a passar esta canseira na qual você foi totalmente envolvida. Terceiro lugar, Marta andava distraída. Jesus diz, ou o texto diz no versículo 40, que Marta andava distraída com muitos serviços. Um dos grandes perigos da distração é que nós podemos perder de ouvir Deus falando conosco. A distração é um dos grandes impedimentos à orientação divina para as nossas vidas.
Quando ficamos distraídos demais, e às vezes até no culto, às vezes até no momento de adoração a Deus, no momento de oração, que ficamos distraídos, podemos perder a voz de ouvir a voz de Deus, podemos perder de ouvir a orientação de Deus. Enquanto Marta estava totalmente distraída lá nos serviços, ela não ouvia Jesus falar. Jesus estava falando na sala para Maria e para as outras pessoas que assentaram-se para ouvi-lo falar, mas ela não estava ouvindo Jesus falar. Até que Jesus disse para ela: Marta, Marta, você está ansiosa, você está fadigada com muitas coisas. É como se Jesus estivesse dizendo: Marta, você precisa parar um pouquinho, Marta. Você precisa deixar essa distração por um pouco. Vem ouvir aquilo que é importante para a sua vida. Quarto lugar, Marta era puro ativismo. Marta não parava, Marta queria saber dos serviços, queria saber se tudo sairia na hora certa. E não, de certa forma não estava errada, porque é bonito uma mulher zelosa, uma mulher cuidadosa, uma mulher que gosta das coisas tudo corretinho, e Marta era uma dessas mulheres. No entanto, o problema de Marta não era apenas o ativismo por ativismo, mas é que ela tinha dedicado a sua vida apenas ao ativismo, apenas às coisas materiais, e estava esquecendo da sua vida espiritual, estava esquecendo da sua comunhão com Deus, estava esquecendo da sua vida devocional com Deus. E aí Jesus disse para ela: Maria escolheu a boa parte. Você está fazendo muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Jesus disse para ela: uma só coisa é a mais importante. Uma só coisa é a coisa essencial da vida. E Maria escolheu a boa parte. Jesus dá uma lição extraordinária para Marta. Ao invés de ele dizer: Maria, vá ajudar Marta, Jesus disse para Marta: Maria fez a boa escolha, Maria fez a escolha correta. Maria não é preguiçosa, Maria vai trabalhar, mas Maria está primeiramente ouvindo Deus, Maria está primeiramente buscando a Deus, Maria está primeiramente prostrada aos pés do seu Deus, para ouvir Deus falar. E aí Jesus diz: ela escolheu a boa coisa, ela fez a escolha correta, a qual não lhe será tirada. Olha, amigo, irmão e irmã em Cristo Jesus, as coisas frutos do ativismo material que realizamos, elas passam, elas ficam aqui. Quando a gente morrer, todas elas vão ficar aqui, e às vezes elas ficam apenas para causar verdadeiros embates jurídicos, verdadeiras confusões entre os familiares e às vezes até morte. Então essas coisas vão passar, mas aí Jesus diz: Maria escolheu uma coisa que não vai passar, não vai lhe ser tirado, que é a comunhão com Deus. A coisa mais importante desta vida que o homem pode fazer é entregar-se a Jesus, é ouvir Deus, é adorar a Deus, é estar aos pés do Senhor. Talvez você pense assim: mas esse negócio que esse pastor está pregando, esse negócio de religião, isso é coisa para quem não tem o que fazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: todos os dias eu faço muita coisa. Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, nós pastores somos homens muito ocupados, temos muitas coisas para fazer. Os cristãos verdadeiros também são homens e mulheres muito ocupados. Geralmente Jesus chamou alguém muito ocupado. Mas apesar das muitas ocupações, nós compreendemos que precisamos dedicar tempo a Deus, precisamos todos os dias dedicar parte do nosso tempo, não a sobra do nosso tempo, mas parte importante do nosso tempo para adoração a Deus. Amigo, as minhas escolhas, as suas escolhas, elas serão muito importantes na nossa vida, e se escolhermos colocar a nossa vida, colocar os nossos trabalhos nas mãos do Senhor, se escolhermos viver uma vida equilibrada entre a profissão, entre as ocupações e as coisas de Deus, certamente o Senhor vai estar dizendo para nós: você também fez a boa escolha, você escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e quero orar por você neste momento. Se você é uma pessoa que está afadigada, uma pessoa que está totalmente ansiosa, distraída,
os problemas da vida têm tomado conta de você, deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus pode remover da sua vida todas estas fadigas, todas estas ansiedades, mas para isso você precisa lançar sobre Ele, colocar aos pés dele os seus problemas, as suas ansiedades, e aí, como a Bíblia diz, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua causa. Oremos então ao Senhor. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero orar por estas pessoas, Pai, que acabam de ouvir ou de assistir à pregação da Tua Palavra, Pai. Eu oro para que a graça de Deus, o poder de Deus seja sobre as suas vidas. Eu oro para que elas entendam, Pai, que as escolhas da nossa vida são muito importantes, Pai, e que escolher andar com o Senhor, servir ao Senhor, dedicar tempo ao Senhor, é uma boa escolha, Pai, é uma sábia escolha, que segundo as próprias palavras de Jesus, não nos serão tiradas, Pai. Deus bendito e eterno Pai, que a Tua graça venha repousar sobre esta pessoa, se ela está doente da alma, Pai, se ela está doente do espírito, cure, Pai, esta pessoa. Trate com esta pessoa agora, Pai, desfazendo todas as mazelas, desfazendo toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade pelo poder do nome de Jesus, e que a partir deste momento esta pessoa seja curada e se torne saudável para a glória de Deus. Aquele que está buscando salvação, eu oro para que o Senhor perdoe os seus pecados e dele, a partir deste momento, Pai, completa certeza de vida eterna, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida.